Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da palavra de Deus. Então, gente, nós vamos fazer um teste hoje para ver se dá certo, amém? Porque a gente grava de uma vez só. Hoje nós vamos ler João, o Evangelho de João, capítulo 12, vamos estudar ele junto, amém? Primeiro a gente vai estar orando e pedindo ao Senhor que nos dê a direção, que nos ajude, nos abençoe. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por mais um dia na tua presença. Te louvo, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. E te peço, Senhor, se eu fiz alguma coisa que entristeceu o teu Espírito Santo, ô Espírito de Deus, quero me reconciliar contigo. Perdoa minhas faltas, meus pensamentos, meus atos, palavras que eu falei que possa ter te entristecido. Quero que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Me ajude, Senhor, a ministrar essa palavra. Senhor, permita que em cada lugar que chegar esse vídeo, Senhor, a tua presença chegue também. Senhor, que nós possamos levar a tua palavra em todo canto da terra, Senhor. Nós estamos aguardando a tua volta e para isso nós precisamos estar transformados, papai. Transformados pela tua palavra, conhecendo o Senhor Jesus cada dia mais. Por isso nós te convidamos, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Esteja conosco agora, nesse momento, nos dando sabedoria, discernimento e escrevendo a tua palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, todas as pessoas que aonde esse vídeo puder chegar, vamos estudar junto. Eu estou lendo a Bíblia, o Evangelho, para um grupo de irmãos, que uma irmã que não sabe ler pediu para me ler a Bíblia para ela. Foi assim que eu comecei. Então, eu comecei lendo os Evangelhos, né? Primeiro a gente leu Mateus, Marcos, Lucas, agora nós estamos lendo João 12. Mas hoje uma irmã falou para mim, que ela mora num sítio, longe da cidade. Ela falou que grandemente tem abençoado a família dela, os áudios que a gente tem mandado. E já pensou um vídeo que eles possam sentar e assistir os três, eles possam interagir, possam mandar perguntas? Será maravilhoso. Então, eu vou ver se dá certo esse teste de hoje para a gente interagir lá no YouTube. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito, o capítulo 12 de João. Eu estou lendo na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva. Por quê? Muitas palavras na Almeida, né? João Ferreira de Almeida, que é difícil de entendimento, na Bíblia Viva ela é mais fácil da gente entender. E depois eu vou explicando os capítulos todos, amém? Então, você pega a sua Bíblia e vai lendo comigo. Por exemplo, agora nós vamos estar lendo João do versículo 1 até o 19. Aí depois eu vou explicar e a gente continua, amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Na minha Bíblia aqui está escrito assim, ó, Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derramou-se sobre os pés do Senhor Jesus, enxugando-os com os cabelos dela. A casa encheu-se com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: esse perfume vale 300 denários, deveria ter vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa dos discípulos e era ladrão, né? Jesus respondeu: deixem Maria em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento.
Vocês sempre terão os pobres com vocês, porém eu não estarei com vocês por muito tempo mais. Quando o povo de Jerusalém soube da chegada dele, correu para ver Jesus e Lázaro, a quem havia ressuscitado dos mortos. Por isso, os sacerdotes principais resolveram matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos dos judeus haviam mudado de ideia e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, uma enorme multidão que viera para a Páscoa tomou folhas de palmeiras e saía ao encontro de Jesus gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus vinha montado num jumentinho para cumprir o que está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Aí vem o seu rei, montado no jumentinho. Depois eu vou dar para vocês o endereço desse versículo, viu? Seus discípulos, na ocasião, não perceberam que aquilo era o cumprimento de uma profecia. Mas depois que Jesus voltou para sua glória no céu, eles se lembraram de quantas coisas estavam escritas a respeito dele e se realizaram diante dos olhos deles. E aqueles da multidão que tinham visto Jesus ressuscitar a Lázaro continuavam a espalhar o fato. Esta era a principal razão porque tantos saíram para encontrar Jesus, pois tinham ouvido falar desse poderoso milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: estão vendo que nada conseguimos? Vejam, todo mundo vai atrás dele. Então agora nós vamos estudar esse pedacinho aí, amém? Vamos estudar a palavra do Senhor. Deixar minha Bíblia aqui de lado. E eu vou pegar essa Bíblia de estudo, que essa Bíblia é maravilhosa, nós estamos estudando ela, amém? Então, lá no capítulo 12 de João, né? Quando Maria pegou aquele perfume caro para ungir os pés do Senhor, aquele unguento era um unguento de nardo. Ele era aromático, sabe? Importado dos montes da Índia. Então, aquilo era muito caro mesmo. Então, a quantia paga pelo unguento que Maria usou era equivalente a 1 ano de salário. Vamos supor que um salário mínimo seja R$1.000. Então, vamos supor que aquele óleo, aquele unguento custou R$12.000. Só para a gente entender, amém? Então, Judas, sabe, frequentemente recorria à bolsa dos discípulos e usava o dinheiro para seu próprio uso. E é muito provável que Jesus soubesse o que Judas estava fazendo. Por quê? Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então, Jesus sabia tudo que estava acontecendo, mas nunca fez ou disse nada a respeito. Por quê? Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Lembra? Lá no começo, quando Moisés vai falar com o povo, né? Hoje fala assim: hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. O Senhor fala, Ele não fala, vocês é obrigado a escolher esse. Não, é a gente que vai escolher. Então, como Jesus nunca tinha falado, então, de maneira igual, quando a gente escolhe o caminho do pecado, é a gente que está escolhendo o caminho do pecado, sabe? Deus não pode fazer nada imediatamente para nos deter, mas isso não quer dizer que Ele aprove. Fala, não, mas Deus permitiu que aconteceu isso. Não, Ele não está aprovando. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Eu não canso de falar. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor, reconhecer o nosso pecado, né? E não era isso que Judas fazia, né? E lá no versículo 5 e 6, quando ele fala, por que você não vendeu esse unguento e aí dava aos pobres, né? Judas usou uma frase piedosa
sabe? Para ocultar os verdadeiros motivos, a verdadeira intenção que ele tinha, né? Que havia no coração dele. A vida de Jesus havia se tornado, para ele, a vida de Judas teria se tornado uma mentira. Logo a gente vai ver que ele vai vender o Senhor Jesus, como a gente viu nos outros evangelhos, né? O diabo estava ganhando controle cada vez mais da vida dele. Eu não esqueço, assim, quando eu vim congregar aqui no Salva Vidas, um dos primeiros estudos que eu vi o pastor Marcos dando, que ficou gravado aqui no meu coração, foi um estudo sobre a vontade do Senhor, a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva. A vontade absoluta de Deus é que todos nós o servimos e obedecemos a sua palavra e vamos morar com ele eternamente em glória. Ponto. E a vontade permissiva de Deus é quando a gente está levando a nossa vida para um lugar muito errado e que a gente sabe que está errado, vem os conselhos, as pessoas falam, se você serve a Deus, você vai no culto, Deus manda a palavra para te corrigir e você continua. Vem aquele pensamento de fazer coisa errada na cabeça da gente? Vem. Mas na palavra de Deus está falando assim, não verá pecado sobre vós que você não consiga. Tiago que fala isso. Então ele fala, né? Resistir o diabo, né? Que ele fugirá de vós. Buscai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então se a gente está na presença de Deus, o diabo vai ter que fugir. Mas se a gente vai dando brecha, é igual ontem no estudo a irmã falou. A gente fala assim, isso aqui não tem problema não, só isso aqui. O que tem a escutar uma música do mundo? O que tem? De repente, aquela música do mundo vai trazer um pensamento que você teve lá no mundo. Aí você vai começar a namorar com o passado. De repente, você vai desejar estar lá no passado. E de repente, você pecou e saiu da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Judas. Então, o conhecimento, sabe, abre muitas portas. E Satanás é o pai da mentira. E um caráter mentiroso abre porta para a influência maligna. Quando a mentira começa, ninguém cai de uma vez, ninguém peca de uma vez. Não, o pecado vem aos poucos. Ele vai chegando na gente, vai chegando, até que ele corrompe, a concupiscência vai entrando. Mas se a gente buscar a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Amém? Então, se a gente quiser manter as nossas ações coerente com as nossas palavras, a gente precisa buscar a Deus. A gente não pode esconder nada. Tudo que você faz escondido, tudo que você faz escondido, que você não pode contar para os outros, é pecado, viu, gente? Porque quando não é pecado, você não precisa esconder de ninguém, não é verdade? E se você precisa esconder de alguém, é porque está errado. E lá no versículo 7 e 8, a gente vê aqui, disse, pois, Jesus, deixai ela, né? Ela está me ungindo para minha sepultura. Esse ato, a resposta de Jesus, sabe? Não nos ensina a ignorar os pobres, mas que possamos gastar o nosso dinheiro em alguma atividade relacionada a Cristo de maneira extravagante. Esse foi um ato único, adequado a uma ocasião específica. Uma unção que prenunciava o sepultamento de Jesus e uma declaração pública de fé como Messias, porque ele já tinha falado muitas vezes que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas parece que eles não estavam entendendo, né? Então as palavras de Jesus, as palavras de Jesus deveriam ter ensinado a Judas uma lição valiosa a respeito do valor do dinheiro. Infelizmente, Judas não prestou muita atenção. Logo, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então, nós precisamos ficar atentos, precisamos vigiar. E lá no versículo 10 e 11, né? A cegueira dos principais sacerdotes, a impossibilidade do coração deles, fazia com que eles, afundassem cada vez mais. Eles tinham ciúme, inveja, esse sentimento. Hoje eu mandei no devocional falando sobre a inveja. A inveja é um sentimento ruim que leva nós ao pecado, mas a gente precisa buscar o Senhor para tirar isso do nosso coração. E naquele momento, a vida de Lázaro estava correndo perigo, porque eles queriam matar Lázaro, porque o Senhor Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então, eles pensou assim, se a gente matar o Lázaro, a gente não vai ter
Não vai ter assim, não vai ter aquele pessoa que recebeu um milagre, né? Ele era um milagre em pessoa, estava lá, verazmente, junto com Jesus. Então falou, vamos matar ele, Jesus, que aí a gente põe uma pedra em cima desse assunto, né? Mas, aí no versículo 13, Jesus iniciou sua última semana na terra, em Jerusalém, montado no jumentinho, filho de jumenta. Aqui no João ele está falando de outro jeito. Mas, gente, eu não canso de pensar. Você já viu tanto que jumento é bravo? Aquele jumento era filho de jumenta, nunca tinha sido montado. E Jesus foi, montou nele, ele foi quietinho, andando assim, ó. Por quê, será? Porque foi o Criador dele, o Rei da Glória que montou nele. Amém? E aquelas multidões jogavam, né, as folhas de palmeiras para o Senhor Jesus passar, jogavam as capas deles, honrando o Senhor, não é verdade? Então, gente, para anunciar que ele era realmente o Messias, o Rei da Glória, né? E ele estaria entrando em Jerusalém, um lugar que grandes multidões iam ver ele naquele momento. E aí no versículo 16, sabe? Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos entenderam pela primeira vez por quê. Lembra que o Senhor Jesus falou assim? Não, vocês ainda não leu, não lembram porque eu ainda não falei sobre isso. Nós estamos chegando. Aqui no Evangelho de João, quando Jesus fala que eu vou para o céu, vou enviar o meu Espírito, o meu Consolador, que vai estar com vocês, ele vai fazer vocês lembrar de todas as coisas que eu ensinei. Aí o que acontece? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a lembrar dos ensinamentos que Jesus deu para eles. E eles falaram, nossa, foi profetizado isso acerca de Jesus e nós nem percebemos, que nós vimos a promessa se cumprir diante de nós. Amém? Sabe quando você vai no culto, que você escuta uma palavra, que Deus fala com você, e depois no outro dia aquela palavra se cumpre, você fala, nossa, bem que Deus me mandou aquela palavra me avisando. Ou que você lembra daquela palavra e sente a presença de Deus, é o Espírito Santo que o Senhor Jesus mandou para nós. Amém? Então, ao considerar o passado, os apóstolos recordaram que Jesus estava o tempo inteiro falando com eles, mas eles estavam... Agora você imagina a gente, nós não, nós temos a Bíblia, nós já lemos tudo, assim, muitas pessoas já leu, conhecem a palavra de Deus, sabe tudo o que aconteceu, mas aquelas pessoas não sabiam de nada, elas não eram inocentes acerca daquilo tudo. Então eles eram pescador que eles ficaram... sim, esbabacado com o poder do Senhor Jesus, e sabia que estava esperando Jesus e começou a andar atrás dele. E eles esqueceram todas as promessas que falavam a respeito dele, né? Nós também ficaríamos assim. Vamos imaginar, eu gosto de chamar as pessoas para imaginar como seria, porque vamos usar a nossa mente para nos abençoar. A gente não gosta de imaginar tanta coisa, de sonhar tanta coisa. Vamos imaginar o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, aleluia, montado naquela jumentinha e aquele povo gritando, e sinta a presença de Deus no seu coração, amém? E aí no versículo 18... as pessoas corriam para ver Jesus, sabe por quê? Porque haviam ouvido falar a respeito da ressurreição de Lázaro. Todo mundo ficou sabendo e eles queriam saber quem que era esse Jesus que tinha ressuscitado Lázaro. Eles queriam alguma coisa com ele, não é verdade? Então, foi isso que aconteceu, por isso que chamava tanto a atenção de todas as pessoas que estavam lá, vendo Jesus chegando, né? E nós também, se ele estivesse passando por aqui, nós também estaríamos assim. Amém? Então, vamos continuar lendo agora, nós vamos ler do 20 até o 43. Amém? 20, versículo 20, até o 40 e vamos ler até o 50. Amém? Então, vamos ler com a ajuda de Deus. Aqui na minha Bíblia Viva tem assim, ó, o título: Jesus fala com os discípulos sobre sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus.
Filipe falou com André a respeito disso, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Agora, a minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? Não, esta é a razão pela qual eu vim. Ó Pai, glorifica e honre o seu nome. Então uma voz falou do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o farei outra vez. Ô glória, hein? Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. E quando eu for levantado, atrairei todo mundo a mim. Ele disse isso para dar a entender como ia morrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo vai viver para sempre. Como é que o Senhor pode dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda, porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Amém? Eu vou explicar esse pedaço aqui, porque eu lembrei, sabe, que nós estamos fazendo um teste com esse vídeo, então eu não sei nem se vai dar certo. Então vai que eu gravo isso tudo e depois nem dá certo, né? Mas aqui a gente vê, nós vamos ler só até aqui hoje, aí amanhã a gente continua e termina esse capítulo de João. Amém? Então no versículo 20 até o 36 que a gente leu, não foi? Então, no versículo 20 ao 21, provavelmente esses gregos se haviam convertido à fé judaica. Então, eles poderiam ter ido ter com Filipe, porque, embora ele fosse judeu, ele tinha um nome grego. Tá entendendo? Então, eles acharam que ele era grego. E lá no versículo 23 até o 25, este é um belo retrato do sacrifício necessário de Jesus. Ele sabia que ele ia sofrer, né? Então, a hora que falou, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado, né? Então, tudo que a gente vai plantar, se a gente não plantar uma semente, ela fica ali o resto da vida, mas não produz nada. Mas se você enterrar a semente, ela morre, ela nasce e dá muitas outras coisas. É isso que o Senhor falou ali. Então, a menos que um grão de trigo não fosse plantado no solo e não se tornasse um caule de trigo, não produziria mais semente. Então o Senhor estava falando que ele produziria mais semente. Jesus teve que morrer para pagar a punição pelo nosso pecado, mas também para mostrar seu poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Jesus pagou o nosso pecado. Como Jesus é Deus, Jesus pode dar essa mesma vida eterna a todos que creem nele. Porque ele deu a vida por nós, ele pagou nossos pecados para que nós tenhamos a vida eterna. E aí no versículo 25, quando Jesus fala assim, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, sabe? Devemos estar tão comprometidos em viver para Cristo que, em comparação, não deveríamos nos preocupar com nada a respeito da nossa vida.
sabe? Ontem nós estávamos conversando lá na igreja, na hora do estudo, nós estávamos lembrando quando a igreja começou, quantos milagres que o Senhor fazia. Por quê? Porque eu estava lembrando, né, que a gente era muito difícil ir para a escola, que a gente tinha que ir de a pé, andar longe, né? E quando ficava doente, não tinha hospital público lá igual tem hoje, essas tanto de coisa, não. A gente tinha que orar, buscar Deus. Às vezes a gente ia eu lembro do meu pai falar que era na farmácia, aí eles, um farmacêutico assim, que conhecia mais ou menos, mais velho, receitava. Os partos era normal, era em casa, era feito por parteira. Então, as pessoas buscavam o Senhor. Eu lembro quando o Senhor me chamou da gente chegar mais cedo no culto e dobrar o joelho e orar até na hora do culto começar. Todo mundo que chegava fazia isso. Então, quer dizer que não tinha ninguém conversando? Tinha comunhão. Mas hoje em dia, no culto, dia de culto de oração, sabe? Ninguém quer orar, ninguém vai. A coisa tá ficando difícil. Por quê? Se fica doente, vai no AI. Eles dão o remédio. Se vai para a escola, tem os ônibus que leva. Todo mundo pode ir. Roupa, as pessoas... Gente, as coisas tá muito boa mesmo. Então, o que está acontecendo? As pessoas não estão precisando de nada. E elas estão resolvendo tudo do jeito delas. Vivendo do jeito que dá na cabeça. Quando Josué morreu... Lá no livro de Josué, quando ele morreu, antes de Otiniel ser o juiz, porque depois foi fazendo assim, foi tendo juízes, as pessoas viviam como que desse fazer na cabeça, ninguém estava preocupado se ela estava servindo a Deus, se não estava, casava, juntava, arrumava um tanto de mulher, arrumava um tanto... Então cada um fazia o que queria. Então aqui, Jesus veio para tirar esse pecado. Sempre que alguém pecava, levava um cordeiro lá e oferecia pelo pecado, punha fogo, subia fumaça, se a fumaça subisse, Deus tinha perdoado. Se a fumaça esparramasse, não tinha. Então o que acontece? Jesus é o cordeiro pascual. Ele veio para tirar os nossos pecados. Quando João viu Jesus vindo para o lado dele, João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E ele estava explicando tudo isso. Ele estava falando do príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo, gente? Ontem eu falei sobre isso no estudo. O príncipe do mundo, o apóstolo Pedro escreveu: o mundo jaz do maligno. O inimigo, ele fica tentando de toda maneira chamar a sua atenção, a minha atenção, a sua atenção, para nos levar para o pecado. Hoje em dia, na televisão, na mídia social, todo mundo fica falando jogo, tem jogo disso, apostas, está legalizando aqui no Brasil, e os influenciadores chamando todas as pessoas para jogar. Gente, tem misericórdia. Tem misericórdia. A gente precisa ficar atento, porque o inimigo quer nos destruir, quer acabar com a nossa vida. Quantas pessoas que entram nesse negócio e ficam viciadas em jogo. Jogo é igualzinho pedra de crack. A pessoa usou, ele fica viciado, ele quer e quer mais, ele vende até a mulher, vende os filhos, vende tudo que tiver, troca. Então, aí Jesus falou aqui, ó, no versículo que ele fala que vem o príncipe do mundo, mas ele vai vencer a morte. E ele vai ser levantado, e todos que olharem para ele vão ter vida eterna. E é essa vida que a gente está buscando. Amém? Então, irmãos e irmãs, hoje nós vamos parar por aqui. E amanhã a gente vai continuar em nome de... Amanhã não, mentira. Eu esqueço toda vez quando chega sexta-feira. Dia de sábado e domingo eu não gravo estudo, né? E na segunda-feira a gente volta. Deus ajuda, que abençoa, que dá certo essa gravação, porque aí você vai ver o vídeo, tá certo? E eu oro nesse momento para que quando chegar esse vídeo, esse áudio na tua casa, possa fazer uma grande obra, uma maravilha, que o Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, possa estar visitando cada pessoa que está vendo esse vídeo, que está escutando a tua palavra. Senhor, entra com a salvação na vida dessa pessoa, entra com a unção de cura essas pessoas, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, salva a vida das famílias, da parentela, Senhor, seja qual for a necessidade, Senhor, vem
Vem, fortalece, Senhor, que o Senhor possa ter um encontro espiritual com cada uma dessas pessoas que está ouvindo, vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor esteja com você. Boa tarde.